Bom, vamos lá. É a última linha do Lamed Zayin Lamed Beit. Só uma breve introdução para a gente não se perder. A gente está falando o seguinte aqui. A gente está falando sobre bichur, sobre você cozinhar no Shabbat. Tem algumas regras que ninguém discute. Por exemplo, se a comida não estava mevushal kol sorko, que a gente viu aqui, quer dizer, se a comida não estava num status que dê para você comer antes de começar Shabbat, e a gente falou que isso aqui era Mahal Ben Drusai, era aquele ladrão lá, e aí tem discussão se é um terço de cozido ou metade ou meio cozido a comida, então você não pode deixá-la no fogo quando começa o Shabbat. Isso é de acordo com todo mundo. Não pode deixar se a comida não estiver totalmente pronta para se comer antes do Shabbat, a gente viu que o mínimo aqui é Mahal Ben Drusai, que era o ladrão lá que fazia correndo, que aí a gente tem discussão se é um terço, a comida está um terço cozido ou metade cozida. Então você não pode colocar ela no fogo antes do Shabbat. A segunda coisa que ninguém discute é que não pode se colocar direto no fogo. Então aqui eles começaram a ter. Então aqui tem. Aí eles vieram com dois casos que você não coloca direto no fogo. Por exemplo, se você tem lenhas, que são lenhas que não duram nada, lenhas de gravetos, isso aqui não é direto no fogo, porque o fogo não dura nada. Agora, se você tem lenha boa, se você limpou o carvão para não ser direto no fogo, ou se você cobriu o carvão com areia, então você também não está direto no fogo. Então isso aqui ninguém discute que não pode colocar direto no fogo. Terceira coisa, que também outro conceito que a gente tem que saber que existe aqui, é o que a gente chama de mirzi kemevashel. Você vê como se a pessoa estivesse cozinhando. Fala mirzi kemevashel. Mirzi de ver, kemevashel como se a pessoa estivesse cozinhando. Quer dizer, tem alguns cuidados que Ramim tem para falar para você, que falam para você ter, para as pessoas que estão te olhando não acharem que você está cozinhando. Então é o seguinte. E aí, sobre isso começou a discussão. Se você pode devolver, não pode devolver, mas tudo tem esse princípio. São três bases de princípio. Então aí começa a discussão se você pode deixar antes do Shabbat, qual comida você pode deixar no Shabbat. Você pode devolver no meio do Shabbat, qual comida você pode devolver no meio do Shabbat. Mas tudo com esses três princípios. Vamos lá. Bauminei, Mirabchia Baraba, perguntaram para Rabchia Baraba o seguinte: Shachach Kderá al-Gabei Kirá, Bishla Be-Shabbat, Mal. Você esqueceu uma panela em cima desse fogão, e ele fez bichura, ele cozinhou no Shabbat, mal qual din, pode comer ou não pode comer? Isto que ele isto que velou amalei velomidi, quer dizer, ele não respondeu nada. Lemachar, no dia seguinte, Nafak Darash leu, ele fez uma drachá na frente deles, Amevashel be Shabbat, Beshogeg yochal bemezid lo yochal. Só que cozinhou no Shabbat, se ela cozinhou sem querer, ela pode comer. Se ela cozinhou de propósito, ela não pode comer. Veloshna. E o nosso caso não é diferente. Não é diferente de quê? Não é diferente do shogeg, não é diferente do mezido. Não é diferente sem querer, não é diferente por querer. Mai veloshna. Então, Rabba Verav Yosef Deamet Arvai, Rabba Verav Yosef falaram os dois o quê? Leiteira mevashelu. De Kavid Maser.
Lembra, ele trabalha desculpa leiteira. Eles falaram que ele falou isso aqui no Loshná, que não tem diferença. No nosso caso, porque já que está falando você esqueceu, no nosso caso é como se fosse sem querer. Mevashelo de kavid maaseh mezid lo yochal. Aval hay de lo kavid maaseh mezid nam yochal. Fala Gemara. O que está falando? Ele está falando leiteira porque ele está explicando. Mevashelo, quando você tem algum ato que você cozinhou, bemezida, aí de propósito, aí você não pode comer. Mas no nosso caso, que você não teve ato nenhum, só esqueceu lá. Mesmo se você esquecesse sem querer, talvez pudesse comer. Rav Nachman bar Yitzchak amar leisura. Rav Nachman bar Yitzchak fala que ele fala loshná para proibir. Mevashelo de loate leirumei. Porque quando você está cozinhando, você não tem como enganar nada. Beshogeg yochal. Aval hay deate leirumei beshogeg nami lo yochal. Mas esse que você não tem como enganar, como esconder nada, porque você começou o que você esqueceu lá, e ele sim, ele cozinhou no Shabbat. Mesmo se shogeg, talvez você fala para não comer. Meiti veio perguntar com Mará, Shachak deral, Gav Kira, Bishla Beshabat, Bishogeg Yochal, Bemezid Lo Yochal, Bamed Varim Amorim. Tem uma braita que fala a mesma coisa. Se você esqueceu uma panela no fogão e cozinhou no Shabbat, se foi sem querer, você pode comer. Se foi por querer, você não pode comer. Bamed Varim Amorim, o que está se tratando aqui? Bechamin, Shelo Chamu Kol Tzarchan. Numa coisa líquida que não tinha o Chamu Kol Tzarchan, não estava completamente pronto. Vetavshil Shol Bishel Kol Tzarchan. E num cozido que não estava completamente cozido. Aval, Chamin Shel Chamu Kol Tzarchan Veshatavshil Bishel Kol Tzarchan. Agora, se é um caso que essas comidas já estavam completamente prontas antes do Shabbat, como a gente viu, já dava para se comer antes do Shabbat, Ben Beshogeg, Ben Mezid Yochal, de Rabi Meir. Então, Rabi Meir fala que tanto Shogeg quanto Mezid, você pode comer por quê? Rabi Meir, a lógica de Rabi Meir é a seguinte: uma vez que você já poderia comer mesmo sem ter feito essa melachá, então tá bom, você fez a melachá mesmo se fosse Beshogeg ou Bemezid, mas comer você pode comer, porque você não precisava disso para comer isso. Você podia ter comido mesmo sem essa melachá. Rabi Uda fala diferente. Chamim como Gotzarchad Mutarin. Ele deixa Mistatek Veralo. Rabi Uda ele divide, ele fala, depende. O que você fez? Melhorou o bichul? Ou não fez diferença ou piorou o bichul? Se piorou a comida, se você, quanto mais você cozinhou, ficou melhor, por mais que você pudesse comer antes do Shabbat, agora está melhor, está mais gostoso, então você não pode comer, porque o teu bicho não fez diferença. Agora, se é uma coisa que se você quanto mais você já cozinhar, pior fica, aí você pode comer. Porque o que você fez não melhorou a comida. Pelo contrário. Rabi Uda Chamim como Gotzarchad, uma coisa líquida que estava completamente pronta, Mutarin você pode comer, deixa Mistatek Veralo, quanto mais você deixa lá é pior. Vetavshil, porque vai secando, Vetavshil, agora se for uma caso de um cozido que está lá o dia inteiro que já estava completamente pronto, assur, é proibido, porque deixa Mistatek Veralo. Porque quanto mais ficar lá, melhor, igual o Chulent. וכל המצטדק ויפה לו, כגון כרוב ופולים, ובשר, טרוף, אסור. E tudo aquele que, quanto mais ficar lá, é melhor, como repolho, outro tipo de erva lá, e basar taruf, outro tipo de carne, assur é proibido. Você tem que verá-lo, falar na Bíblia da regra dele, todo mundo que você vai deixar lá vai ser pior para ele, a comida vai estar pior. Mutar é permitido que tá, então seria assim permitido. Ktanemia, a gente aprende daqui para Rabiuda então. Tavshir shalom bishir kol tzorcho, uma comida que não estava completamente pronta. Bishlemar Rav Nachman bar Yitzchak lo kasha, kan kodem zera, kan achar zera. Para Rav Nachman bar Yitzchak que falou que lá em cima, Rav Nachman bar Yitzchak ele fala que era tudo para Isura. Que quando ele falou que você esqueceu lá, é para isso que não pode. Olha, Rashi.
Mishnah Rav Nachman, estão comigo? Matzeleterutzi, Kitanya aí de Shogeg Yochal Lifnei Gzerah. Porque quando você fala para você comer sem querer, foi antes da Gzerah que ele falou lá que não faz diferença. De Amrina, de Lekamah, de Gazru, Alashochin, Vechit, porque depois, a gente falou mais pra frente, que depois eles fizeram a Gzerah, fizeram um decreto sobre também quem esquece, sem querer. Vechit, Maderab, Baraba, de Taritz na Aliba de Shogeg Asur Leachar Gzerah. E se você falar que era Baraba, como é que você vai explicar? Porque ele falou que era pra Eter, é isso que o Rabino falou lá em cima, Loshná, que não faz diferença para o caso que esqueceu, era pra quê? Pra falar que pode. Como é que ele fala que pode? Depois a gente teve uma Gzerah sobre o que você esqueceu que também não pode. Era Rabba Berabion, se deram leiteira, Rabba Berabion, se falaram pra Eter, falaram pra permitir. E Kodem Gzerah Kasha. Se for antes da Gzerah, antes de terem feito a Gzerah sobre quem esqueceu, tá caché, por quê? Caché mezido. Caché é a parte de mezido. Como é que você fala que ele pode comer isso por mezido? Ele é a cara Gzerah, caché não me choquei. Se for depois da Gzerah, que falaram que também sobre quem esqueceu não pode comer. Então vai estar caché, vai estar difícil de entender também a parte do choquei de sem querer. Como é que eles falam que é leiteira? Como é que eles falam que lá o Rabino vai falar que pode comer? Caché. Fala, Gamara, realmente está caché para eles. Mas Gzerata, qual foi a Gzerá? Qual foi essa Gzerá que você está falando depois antes da Gzerá? De Amarabu da Barashmur, Amaraba, Barakada, Marab, Batchila, Hayom, Rima, Vashel, Shabbat, Veshogeg, Kalmezilo, Yochal. No começo eles começaram a falar a pessoa que fez bichula, a pessoa que cozinhou no Shabbat. Se foi sem querer, pode comer. Se foi pedir para não pode comer. Não pode comer. E esse é o dino para quem esquecer. Misherabu, Mashin, Memezid. Veomrim, Shachim, Anu. O que aconteceu? Começou todo mundo a cozinhar de propósito, deixar lá mais um pouquinho, entrando no Shabbat, o negócio cozinhando. E todo mundo, quando viam, perguntar o que aconteceu. Ih, esqueci. E aí todo mundo comia. Chazru vekansu ala socher. Ramim voltaram e fizeram um knas, deram uma multa, entre aspas, sobre quem esquece também. Para a partir de agora, quem esquece também não pode comer. Caixa de Rabi Meir, caixa de Rabi Uda. Aí vai ficar difícil para Rabi Meir, para Rabi Uda, Sorashi. Caixa de Rabi Meir, Detnan. Leila, a gente viu mais para trás, para aqui no começo do Perek. Rabi Meir, Aliba de Beitilel, Chamin, Avalot Avshin. Veachashare Chamin Vetavshil, Shebishel Kozorko. Rabi Meir tinha explicado Beitilel, que ele tinha deixado Chamin, mas não Tavshil. E aqui pra frente a gente falou que eles tinham deixado os dois. Se tivesse o quê? Se tivesse completamente cozido, um jeito que a gente pode comer. Caixa de Rabi falou Rashi, Deata Memarabil de Chamim Vetavshil, Veachasar Tavshil, Vetavshil Kozorko. Que lá pra trás, no começo do Perek, Rabi explicou Beitilel falando o que é Chamim Vetavshil, os dois. Os dois que ele deixam. E aqui ele falou o quê? Que também não pode. Tavshil mesmo se tiver Kozorko, ele falou que o Shocher não pode. Independente se está Kozorko ou não. Então fala o seguinte. De Rabi Meir Lokacha. De Rabi Meir pro começo do Perek, para esse Rabi Meir aqui não está caché. Por quê? Alechatchila adiavad. Alechatchila fala Rashi. Mishnah Kamaita, a nossa que a gente viu mais para trás, Lishhot Lechatchila Kamairi. A gente está falando sobre Lechatchila. Lechatchila pode colocar ou não pode colocar em cima do fogão para continuar o Shabbat. Aí ele começa a falar de também Bashir contra ou não. Ve'ach be'eshekvar. Isso aqui se você já deixou. Demutar leochla ou não pode comer ou não pode comer. Então aqui são por isso que Rabi Meir deu duas opiniões. Drabilda não é melocacho. Drabilda também não está caché. Kadbe grufal kutumá. Aqui está dando um caso que está limpado que limparam as cinzas ou que tamparam as cinzas com areia. Kadbe grufal kutumá. Olha só, Rashi, kadbe grufal kutumá. Ai, delei, esse que está falando mais para trás no começo da Mishnah,
Aí ele veio Grufal Ktumá, ele está falando sobre Grufal Ktumá, sobre o caso que limparam as cinzas ou tamparam o carvão com areia. Porque Decataniba, Bashina Lagabei Grufal Ktumá, que ele está falando, você pode colocar uma panela de Shabbat, se tiver nessas condições, Ve'en Mashin, Al-Sheena Grufal Ktumá. Você não pode colocar se não tiver essas condições. O Ma'en Mashin Grufá, Sheitar no Lashot, Rabi Meir Omer, e qual é essa que deixaram colocar em cima do fogão que tivesse coberto com areia, as cinzas, o carvão, ou tivesse limpo? Rabi Meir Omer, Rabi Meir dá a opinião dele. Ilka, Hafil Lechatchila, Sharabilda. E Rabilda fala que até Lechatchila poderia. Beacha, Kashina, Grufal Ktumá, Deabadassar. Agora, no nosso caso, que nessa braita que ele falou que não pode comer, se você esqueceu, é porque nesse caso era um fogão que você esqueceu em cima do fogão que não estava limpo o carvão ou tampado com areia. E Baileu, se você quiser, tem uma pergunta, Gumará, se você quiser, Baileu, se você quiser explicar, você pode ficar da seguinte maneira. Avar Veshaha Mai Mikansur Abanan Olô. Pergunta o seguinte, se você já esqueceu, antes do Shabbat, você esqueceu a panela em cima do fogão. Pode ou não pode? Ramim deram essa multa de você não comer ou não? Tashma, de Amar Shmuel Barnatan, falou Shmuel Barnatan, Amar Avchanina, que Shalach Rabi Yossi Letzipori, quando a vez foi para Tzipori, Matzach Ramim Shenishtashu Al Gabei Kirah, Velo Asalaem. Rabi Yossi foi para Tzipori, ele achou esses Ramim, eles esqueceram o Ramim em cima do fogão, ele não proibiu esse Ramim para ele no Shabbat. Beitzim etzumakot shenistashu al gabei kirah ve'asalaem. Ele achou ovos que estavam em cima que esqueceram cozinhando, e ele proibiu os ovos. Mas lá abriu outro Shabbat, foi pro mesmo Shabbat, agora fala, Lola, Shabbat abá. Não, foi pro próximo Shabbat. Ele não proibiu para esse Shabbat, proibiu para o próximo Shabbat. Biklal de beitzim etzumakot mismakot ve'afelaem. Ninhu. Parece que esse ovo, quanto mais você cozinha, ele fica melhor. Ele falou, se esse ovo você tem diferença no cozido que fica mais gostoso, fica melhor, aí você não pode. Agora, se é o Ramin, que você não tem, que você, quanto mais cozinha, não fica melhor, é líquido, você evapora. Então lá ele deixou. Não permitiu para o próximo Shabbat, mas para esse Shabbat sim. Não, ele não permitiu para Shabbat nenhum. Ele não permite que não vai. Uma vez eu fiquei com a Barachanina, eu fiquei com o Rebbe, eu nasci no mesmo lugar. Beviu ele fazendo o conto que os Dradim, me trouxeram esses ovos que eram muito grandes. Eram muito duros, era um ovo muito, muito bem cozido. A gente comeu muito, quer dizer que quanto mais cozinha, melhor. Agora, o que ele está falando aqui é o seguinte, que Rabi Yossi, ele permitiu para o próprio Shabbat, pode comer. O outro ele não permitiu de comer, Bichlal, não pode comer. Olha o Rashi. לא לשבת הבא, עשה להן עכשיו שלא לעשות כן לשבת הבא. אבל באכילה שר. Não, o Rashi falou que nem se falou mesmo. Que ele proibiu eles de comerem agora. Liberou depois. Ele proibiu de fazer agora para eles não fazerem isso todo Shabbat. Mas depois ele permitiu. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a parte da Mishnah que falou Beit Hillel omrim af machzirin. Beit Hillel fala que também pode devolver a panela no fogão no Shabbat. Amar Rav Sheshet, Ledivrei Haomer, a gente virou a página. Para quem fala machzirin afilo be-Shabbat. Quem fala que devolve, você pode devolver a panela mesmo no Shabbat. Ve'af Rav Shaya Savar, af machzirin afilo be-Shabbat. Rav Shaya sustenta, você pode devolver mesmo no Shabbat. Amar Rav Shaya b'machad haynu omdim le'ela Rav Chia Rabba. Uma vez a gente estava com Rav Chia, nosso rabino, veio lá no Lo Kumkum Shel Chamin Midiot Atachton Lediot Aelioná. A gente pegou uma garrafa de água quente lá,
que estava na parte de baixo e colocamos na parte de cima, mazag no loja da costa, versado lembra como a gente encheu um copo para ele e devolveu pro mesmo lugar que estava antes. Pegou a água, encheu o copo e devolveu. Veló amar lá no davar, ele não falou nada. Se ele não falou nada, quer dizer que a gente podia ter ouvido. Amarabzika amarabiaba amarabtadai. Prabzika amarabtadai. Loshanu ela sheudan beado. Aval. Anichan al-gabei karka asu. Por que ele não falou nada? Porque vocês estavam segurando. Vocês pegaram a panela, encheram o copo, continuaram segurando e devolveram. Por isso que ele não falou nada. Mas se vocês tivessem descansado com a panela, aí não poderia. Se você tivesse descansado, largado, né? Se tivessem colocado no chão, ele falou. Marabetadai. De avad legamreu. De avad legarme ou de avad. Ele falou o seguinte: isso aqui é um caso que você já fez e não falou nada. Ela mas falou veja, você colocou no chão e largou a panela mutar, poderia devolver. Pligue Barabdim Shmuel Bareuda e discutiram com ele Rabdim Bareuda, Vetarvai o Mishmei de Rebbe, os dois falaram o nome de Rebbe Lazar. Abre Hadamar Odan Beadom Mutar. Um falou: se você tirou do fogão, da plata, da chapa, mas você ainda estava segurando, Algabei Karka Asur. Se você estava segurando, pode colocar. Mas se você largou no chão, colocou ela na mesa, largou, não pode devolver. Bechadamar, Anichan Algabei Karka Nai Mutar. E outro falou: não, mesmo se você colocou no chão, você largou, você também pode devolver. Amar Hizkia Mitpei de Abai, falou na Hizkia, no nome de Abai, uma observação. Ade Amar Taudan Beadom Mutar, Lo Amarad Ela Shedato Leachzir. Isso que a gente está falando que pode devolver se estava segurando é quando você tirou com intenção de devolver. Mas se você não tem intenção de devolver, seria proibido mesmo se está segurando. Miklal dergabei karka. Então, se você colocou no chão, se você largou, para quem falou que você tem que ficar segurando, mesmo se você tirou com intenção de devolver e largou, seria proibido. E cadê abre? Amar Hizkia Mishmei de Abai. Tem gente que fala que Hizkia falou o nome de Abai. Hade Amar Teragabei Karka Asur. Isso que você falou, largou a panela, seria proibido. Lo Amar dela Sheidato Leachzir. Só que você não teve intenção de devolver. Abadat Leachzir, você teve intenção de devolver, mutar. Miklash Bodan Beador. Afar Bichedat Leachzir, mutar. Então parece, por essa opinião, que você está segurando, mesmo que você não teve intenção de devolver. Se você ainda estava segurando, você pode devolver. Ele perguntou o seguinte: traz-me aquele mal. Se você pendurou a panela e não deixou lugar nenhum, qual seria a opinião? Qual seria o caso? Anichan Aragabei Mate mal. Vashi, se você colocou ela não no chão, colocou ela no lugar provisório. Rabir mal, fala vai Ravashi. Finad mimecham lemecham mal. E outra coisa, se você tirou ela de uma panela, colocou ela em outra panela, você pode colocar ou não? Fala, Teiku. Ficou na pergunta. E alaká, rapidamente, são 3 condições para você tirar alguma coisa da prata, da chapa e poder devolver. A primeira, se você teve intenção de devolver, você tirou com intenção de devolver. A segunda, se quando você tirou aquela comida, ela não esfriou, passou de Adsoledet, para Ashkenazim, se não esfriou mais do que o quente suficiente para você comer. Se ela esfriou, identificando essas Ashkenazim, se precisa de Adsoledet, se é Adsoledet mesmo, que aí já é um nível mais quente, ou se é só quente para você comer. E a terceira parece, tem que confirmar isso, mas parece para os Faradim pode largar. Mas os Ashkenazim com certeza não pode largar o utensílio. Não pode largar. Você tem que tirar e ficar com uma mão. Para depois poder devolver. Mas os Faradim tem que... Pode largar, mas é como se não ficasse totalmente, como se tivesse alguma coisa. Olha só, para os Ashkenazim,
Esquinazinho. Você tirou, você não pode largar. Apoiar pode. Apoiar pode. Não pode largar. Como se fosse uma coisa provisória. O que denota uma coisa provisória? Você não largar. Você pode tirar a mão. Você tirou a mão, já era. Não devolve. Isso é alahá. Não tem discussão. O Mará discute. Alahá, para Ashkenazim, com certeza, você não pode largar. Mesmo se você apoiar em algum lugar, você pode largar. Depois você tem que devolver. E aí tem a condição de ela não passar na temperatura mínima do que se come. E você tirar, você tem que tirar com intenção de devolver. Vamos lá, Mishnah. Não está desenhado aí, peraí, por favor. Tanur sheissikua bekashu bigvavá lo iten ben betocho ben meal gavar. O tanur, a gente viu sobre a kirá. A gente estava falando sobre a kirá. A kirá é isso aqui. Isso aqui é kirá. Tá vendo esse negócio aqui, ó, com duas bocas? Esse fogãozinho? Isso é uma kirá. Agora a gente vai ver um tanur. Esse aqui é um tanur. Tanur é esse conezinho. Esse cone é um tanur. Ele retém muito mais calor que o outro. Kupá é essa kirá de uma boca só. Isso é kupá. Essa aqui do lado. Que ele é alguma coisa entre o tanur e a kirá. A kirá, já que tem mais lugares para sair o calor sai mais fácil. O tanur, ele afunila a saída do calor. Então o calor sai menos. E a kupá, às vezes barro, às vezes pedra. Depende. Vamos lá. Tanur sheissikua bekash. Um tanur, que é esse que retém mais o calor. Mesmo que você colocou aquelas lenhas que elas acabam rápido, aquelas lenhas que não duram muito, é proibido. Você não pode colocar nada nem dentro dele. Dentro dele seria esse caso aqui. Nem al-gabav, nem em cima dele, na boca dele. Certo? Tem dois casos. Dentro dele e em cima dele. Agora, uma kupá é diferente. Kupá é uma coisa intermediária. A gente viu que a kirá você pode colocar se você colocou areia e tal. Naquela lenha mais forte. Agora a kupá é o seguinte, se você colocou a lenha mais fraca, pode. Na lenha mais forte ela é igual ao tanur. A lenha mais fraca é igual a kirá. Com a lenha mais forte ela vai ser igual ao tanur. Esse é o dino da kupá. Kupá sheissikua bekash bigvavá com a lenha mais fraca. Areia que kirá é como kirá. Begef do bem de cima, areia que tanur. Uma lenha mais forte ela é como o tanur. Fala Gmará, tanur sheissikua savaraviot elemei merletocho tocho mamash. Al-gabav mamash. Aval ismoch shaber dame. Para esse tanur, esse aqui é o caso de lismoch, colocar do lado. Encostar nele, mas não colocar nem em cima dele e nem dentro dele. Então fala Gmará o seguinte, lismoch. Gmará falou o seguinte, isso que estão falando é dentro ou em cima, mas talvez encostar você pode. Eite veio falar Gmará, perguntar, vai, kupach sheissikua bekash bigvavá, areia que queiraim, begef de bem de cima, areia que tanur. Tu viu que a kupach, aquela fogão de uma boca só, se você colocou a lenha boa, ela é como o tanur, a lenha ruim, ela é como queiraim. Ileima al-gabav, bemai, ileima. Isso está falando é quando você coloca em cima do kupach, ou embaixo do kupach, ou do lado. Bemai, ileima kasheno garufo katum. E outra coisa, isso aqui é quando limpou a cinza e quando tampou com areia, ou não. Ela kirá que eina grufal ktumá al-gabav mishari. A kirá, aquele fogão de duas bocas, quando você não limpou o carvão ou colocou areia, também não pode. Então fala agora, a gente está falando sobre colocar do lado da kupá. Colocar do lado da kupá pode ou não pode? Então a gente falou, Bekatani, areia que tanur. Ela é como tanur se ela estiver com a lenha boa. Veasse, ele é proibido. Se ela estiver com a lenha ruim, ela é como uma kirá e você pode colocar do lado. Amaravada barava, acha bekupá garu pekatum.
Ravada Baraba, ele já explica de outra maneira. Aqui a gente está falando de uma cupá, desse fogão, de uma boca que foi limpa o carvão ou coberto com areia. Vetanur, grufal, tumaskina. E o tanur, esse tanur, que é esse cone, também tirado ao carvão ou coberto com areia, que a gente está tratando. Areia o que tanur, e seria como tanur de afalgab de garufekatum, argabavasur. Mesmo que essa cupá, esse fogão de uma boca só, ele está limpado as cinzas ou coberto com areia, ele vai ser proibido colocar em cima dele. Dei que querá que grufal que tu achar, perdão, porque se fosse como a querá, como fogão, se tivesse limpo já as cinzas ou colocado areia em cima, seria permitido colocar alguma coisa sobre ele. Tânia Kavatede Abai Tanur, Sheisiku Abekash Bigvavá, Ensom Himlo, Ventzarich Lomar Argabav. Um tanur, aquele cone, colocaram uma lenha ruim nele, você não pode colocar nada nem do lado dele, e muito mais colocar em cima dele. Bekashvi, Ventzarich Lomar, Betokoi, muito mais dentro dele. Ventzarich Lomar, Begev, Betzim, e muito mais se for lenhas boas. Kupach, agora essa, fogão de uma boca só, Sheisiku Abekash Bigvavá, colocaram uma lenha ruim, Somchim Lo, você pode colocar do lado dele. Mas não em cima dele. Begev Betzim, se for na lenha boa, Ensom Himlo, você nem coloca do lado dele. Amare Ravacha Bereidrava Baravashi, falou Ravacha Bereidrava Baravashi, Ai Kupach, Echidami, qual o caso desse Kupach? Ike Keradami, Afro Begev Betzim Nami, Ike Tanur Dami, Afro Bekash Babanami. Se ela foi como Kirá, de duas bocas, mesmo se for com uma lenha muito boa, se estiver limpa, você pode sim colocar em cima dele. Agora, se ela for como Tanur, mesmo se for com uma lenha ruim, você não pode colocar em cima dela. Fala Gumará. Amalei Nafish Havlei Midekira Vezutar Havlei Midetanur. Nafish, se ela for uma grande, ela é como a Kirá. Zutar, se for uma pequena, ela é como Tanur, porque ela retém mais calor. Uma grande, ela sai mais calor. Eichidami, qual é o caso? Kupar, desculpa, Eichidami Kupar, Eichidami Kirá. Qual é o caso que é Kupar, qual é o caso que é Kirá? Maravilha sobre a canina, Kupach, Makom Shepitach Knirá Achat. Kupach é essa que só tem uma boca. Kirá, Makom Shepitach Stekderot. Agora, Kirá é que tem duas bocas. Amarabai, Veitem Marabirmia, Af Ananamitanina. A gente também aprendeu assim da Mishnah. Kirá, Shnichrekal Leorka Teorá. Uma Kirá que ela foi quebrada na horizontal. Ela está tahor, porque ela não pode usar mais, acabou. Isso aqui, mesmo que ela tinha tumá, ela era um cli que tinha que tomar, agora ela não tem mais utilidade nenhuma, ela não é mais cli, ela não recebe mais tumá. Lerochba, agora se ela quebrou no meio, ela fez, na verdade, uma kirá que tinha duas bocas, quebrou no meio, ela virou dois kupá. Então, ela ainda é considerado cli. Se ela é considerada cli, ela pode tomar. Lerochba tmeá. Kupá, bota a hora. Agora, kupá, se ela cortou, tanto faz se for na horizontal, quebrou na horizontal ou na vertical, uma vez que inutiliza aquilo como cli, ela não recebe mais tumá.